Sabe, quando a gente olha para toda grande metrópole ou até mesmo para aquela casa de bairro super aconchegante por onde a gente passa todos os dias, a gente nem sempre para pensar no começo de tudo. Com certeza, a gente só vê o resultado, né? O concreto, o vidro. Exatamente. Mas antes de existir no mundo real, sabe, com aquele cheiro característico de cimento e poeira, aquilo tudo existiu só como um conjunto extremamente rigoroso de linhas. Linhas, regras, cálculos. É quase como se os edifícios nascessem primeiro em uma espécie de dimensão paralela, em um pedaço de papel em branco. E é por isso que no nosso mergulho de hoje, a gente vai decodificar essa linguagem secreta da construção civil. A gente vai entender como traços simples garantem que o teto literalmente não caia sobre as nossas cabeças. E como um projeto sobrevive a um labirinto de leis até virar realidade, o que não é pouca coisa. É uma excelente imagem para a gente começar. Sim. E a missão da nossa análise profunda hoje é ser uma espécie de tradutora para quem está ouvindo a gente. Vamos simplificar aqueles conceitos básicos que todo estudante de arquitetura e engenharia precisa dominar logo de cara. Aquela base que ensina a ler o mundo ao redor, tipo pontas baixas, cortes, fachadas. Isso. E depois de entender o desenho, a gente vai mapear a jornada burocrática para transformar essas linhas em um alvará de construção real. E o mais legal é que não precisa ter um diploma em engenharia para entender a lógica por trás das paredes de onde a gente vive. Com certeza não precisa. Essa é, no fundo, uma linguagem universal da organização do espaço humano, sabe? Uhum. Qualquer pessoa que já tentou montar um móvel complexo ou até reorganizar a sala de estar já esbarrou na necessidade de visualizar o espaço antes de ocupá-lo de fato. Nossa, sim, aquela tentativa de adivinhar se o sofá vai caber ou não. Exato. O desenho técnico apenas eleva isso a uma escala onde, bom, a segurança pública e a vida das pessoas estão em jogo. Certo, vamos desempacotar isso então. Porque antes de sequer pensar em bater na porta da prefeitura, para pedir permissão para construir qualquer coisa, é preciso saber representar o que vai ser construído. E a base absoluta de tudo isso é o que a gente chama de vistas ortogonais. Vistas ortogonais, tá. Eu gosto de usar uma analogia aqui. Imagina que o projeto de uma casa é como um bolo muito bem recheado. Um bolo. Gostei, continua. A famosa planta baixa, que é aquele termo que a gente escuta o tempo todo, é como se a gente pegasse uma faca gigante, cortasse a tampa desse bolo e olhasse exatamente de cima para baixo. Perfeito. Aí sim, tirando a tampa, a gente consegue ver todo o recheio. A gente vê onde ficam as paredes, os corredores, onde estão as portas e as janelas. A analogia do bolo funciona maravilhosamente bem. A planta baixa é, tecnicamente falando, a vista superior gerada a partir de um plano secante horizontal. Ele corta a edificação. Um plano secante horizontal. Isso, é a representação mais importante do projeto inteiro, porque é ela que dita o fluxo, sabe? O uso do espaço no dia a dia. Mas aqui tem um ponto crucial, há um detalhe muito específico sobre como esse corte é feito. E é aí que eu queria fazer uma provocação. Porque eu confesso que sempre achei que a planta baixa fosse apenas um desenho imaginando o chão da obra. Como se a gente estivesse pintando as paredes no piso. Muita gente pensa assim, como se fosse um mapa desenhado no chão. Pois é, mas pensar nisso como uma tomografia cortada a uma certa altura muda tudo para mim. E aí eu fico me perguntando, na nossa era atual, onde a gente tem design em 3D brilhante, realidade virtual, o pessoal construindo prédios inteiros no computador com texturas perfeitas. Sim, softwares moderníssimos de modelagem da informação. Exato! Por que a legislação e os engenheiros ainda dependem tanto dessas fatias bidimensionais do bolo? Parece algo tão antigo. O que é fascinante aqui é o motivo técnico por trás desse corte específico. Existe uma regra de ouro na arquitetura. Esse corte horizontal da planta baixa deve ser feito a exatos 1,50 m de altura em relação ao piso. Espera, 1,50 m cravado. Cravado. E por que 1,50 m? Porque essa é a altura estratégica que consegue interceptar a grande maioria das janelas e portas de uma residência normal. Ah, claro. Pensa comigo, se o corte fosse feito lá no nível do teto,
A gente não veria onde ficam as janelas. Se fosse feito rasteirinho no chão, a gente perderia a noção dos peitoris e das aberturas de ventilação. Nossa, faz todo sentido agora. É a altura perfeita para pegar a informação crítica. Exatamente. E sobre a sua pergunta do 3D, o desenho bidimensional corta o ruído visual absurdo que um modelo 3D traz. Ele mostra a informação pura e cristalina para o construtor. Ele diz claramente, olha, aqui tem obstáculo físico e aqui tem passagem. Incrível. O 2D não é ultrapassado de jeito nenhum. Ele é focado. Ele vai direto ao ponto. Vai direto ao que importa para quem está executando a obra. Mas a planta baixa é só uma das fatias, certo? Porque se eu olhar a casa só de cima, eu não tenho a menor ideia se o teto tem 2 metros de altura ou se é um pé direito duplo de 5 metros. Perfeito. A planta baixa esconde a altura. Então o nosso bolo precisa ser cortado de outros jeitos. E aí que entra o conceito do corte. O corte vertical é literalmente fatiar o bolo no meio, de cima a baixo. Seja no sentido longitudinal, pegando o lado mais comprido, ou no transversal, pegando o lado mais curto. Sim, o corte vertical revela os segredos que a planta baixa não tem como alcançar. Tipo o quê, exatamente? Pensa nas alturas entre os andares, que é o que chamamos de pé direito. Pensa na espessura de uma laje de concreto, ou naquele espaço escondido do forro, sabe? Ah, onde passam os canos de água e os fios de eletricidade. Isso, ou até a inclinação exata da estrutura do telhado. Sem o corte vertical, o pedreiro saberia perfeitamente onde levantar a parede, mas não faria ideia de qual altura ela deve ter, ou como o telhado vai se apoiar nela no final. Nossa, é a vista que garante o volume real da edificação, né? É o que dá a dimensão tridimensional no papel 2D. E aí, além da planta e dos cortes, nós temos as fachadas e as elevações. E eu confesso que esses são termos que muitas vezes causam confusão para quem é leigo. É super comum confundir os dois. A fachada, bom, como o próprio nome já sugere, é a pele externa do edifício, né? A visão de quem está do lado de fora. Exatamente. O rosto da edificação. E normalmente elas são orientadas pelos pontos cardeais, tipo fachada norte, sul, leste e oeste. É o desenho que vai mostrar o design exterior, os acabamentos vistos da rua, as janelas de fora. O paisagismo encostado no muro, tudo isso. Certo. Já a elevação é uma vista interna, correto? Como se eu estivesse em pé, bem no meio da minha cozinha, olhando reto para a parede onde vão ficar os armários. É exatamente isso. A elevação é um desenho crucial para detalhar ambientes internos que exigem uma precisão milimétrica. Tipo marcenaria sob medida. Sobretudo marcenaria. Em uma cozinha, a elevação vai ditar a disposição exata das bancadas, a altura em que aquele armário superior tem que ser fixado na parede. Para ninguém bater a cabeça na quina do armário. Exato. Vai mostrar a distância entre a pia e a janela. É esse desenho específico que vai garantir que a geladeira que a pessoa comprou na loja realmente vai caber naquele nicho que foi desenhado para ela. Ou seja, enquanto a fachada comunica com a cidade, a elevação organiza a vida prática dentro de casa. Um belo resumo. Bom, agora que nós já entendemos de onde vêm os ângulos de visão e como essas fatias do nosso bolo arquitetônico funcionam, a gente precisa entender um outro truque. Qual seria? Como o cérebro humano, ou melhor, o cérebro do profissional que está com a bota suja de barro lá no canteiro de obras, consegue diferenciar o que é uma parede super sólida de tijolo do que apenas um degrau ou um móvel. Lendo apenas linhas, né? Exato. Tudo isso só olhando para traços pretos num pedaço de papel. Aqui é onde a coisa fica realmente interessante para mim, porque tem a ver com a espessura da tinta ou do traço no software. É o que a gente chama de hierarquia das linhas. É brilhante, porque é assim que o desenho fala com o construtor sem precisar usar uma única palavra escrita. Eu acho isso de uma inteligência visual absurda. E existe uma psicologia da percepção visual embutida nas normas técnicas. Elementos que foram efetivamente seccionados, ou seja, que foram cortados por aquela faca imaginária do plano de corte a 1,5 metro. Aquelas paredes pesadas de alvenaria. Isso. Eles recebem obrigatoriamente linhas grossas e escuras. Estamos falando de espessuras de caneta em torno de 0,5 a 0,6 milímetros. Elas precisam literalmente saltar aos olhos de quem lê o projeto. Tá. Então, se a parede cortada ganha essa linha super grossa,
para dar um grito visual de, olha, eu sou sólida, eu imagino que um elemento lá no fundo do corredor, tipo uma porta fechada à vista de longe, Uma porta em vista, exato. ela seria desenhada quase como um fantasma, não é? Com uma linha bem fininha, justamente para dar a ilusão de profundidade para o cérebro. Essa dedução é perfeita, é exatamente a representação da profundidade de campo, só que através da espessura da caneta. Que sensacional! Elementos em vista, que não foram cortados e estão mais distantes do observador, são desenhados com linhas muito mais finas. Espessuras ali de 0,3, 0,4 milímetros. Às vezes até menos. Então, um guarda-roupa lá no fundo do quarto vai ter uma linha super suave comparado com a parede que divide o quarto do banheiro. Com certeza. Imagina se todas as linhas tivessem a mesma espessura. O desenho seria um labirinto indecifrável de polígonos. Ia causar um colapso na interpretação lá na obra. É um truque de perspectiva embutido brilhantemente na grossura da caneta. Mas claro, não é só de linhas que vive o projeto, né? Um desenho sem números é só um quadro bonito, uma obra de arte. Verdade. É preciso ter as cotas, que são as medidas exatas e, claro, as escalas. E aqui tem um jargão da área que eu achei muito curioso. As medidas dadas no chamado vão livre da alvenaria, que popularmente no canteiro o pessoal chama de medida no osso. No osso? Esse termo é clássico. Eu achei uma analogia incrível com a anatomia humana. Porque medir o projeto no osso é como medir o esqueleto purinho de uma pessoa antes de colocar a pele, os músculos, as roupas. Exatamente. Na construção, as roupas seriam o reboco, a massa corrida, a pintura, o piso de cerâmica, todos os acabamentos. Isso gera problema se não ficar claro no desenho, né? Gera e muito. Essa distinção entre a medida no osso e a medida acabada é uma das armadilhas mais perigosas numa obra. Como assim? Me dá um exemplo prático. Imagina que um desenho mostra a cota de uma janela, tá? Ele está instruindo o pedreiro a deixar um buraco puramente nos tijolos daquele tamanho exato. É o vão livre. Certo, só o esqueleto de tijolo. Isso. Mas se rola uma falha de comunicação e a pessoa na obra interpreta aquela medida imaginando que o reboco e o cimento já estão incluídos naquele número, o buraco vai ficar menor do que deveria. Nossa, e aí a janela não cabe. Pois é, a esquadria de alumínio ou de madeira que já chega pronta da fábrica com as medidas estritas simplesmente não vai entrar no vão. Que pesadelo logístico. Um atraso terrível para a obra. Refazer a alvenaria é tempo e dinheiro jogados fora. E sobre as escalas, a gente vê muitas famosas reduções para caber no papel de impressão. Tipo 1 para 50, 1 para 75, 1 para 100. Ou seja, numa escala de 1 para 100, cada pequeno centímetro traçado na folha equivale a exatos 100 centímetros na vida real. 1 centímetro no papel é 1 metro na obra. Uma matemática de encolhimento, como você disse. Isso. Mas sabe o que me chamou muito a atenção nesse estudo? A parte de circulação vertical. As escadas e rampas. Isso mesmo, escadas e rampas. Parece que as regras aí deixam de ser só sobre caber bonitinho no papel e ficam incrivelmente restritas, minuciosas. E por um motivo gravíssimo. A circulação não é, de forma alguma, apenas uma questão de estética ou conforto. É uma questão direta de evacuação de emergência. É sobrevivência. Sério? Tem norma só para isso? Muitas. A engenharia brasileira, por exemplo, adota normas rigorosíssimas, como a NBR 9077 e a NBR 9050. O que diz essa 9077 especificamente? Ela trata de saídas de emergência. Ela dita a largura exata das escadas porque, em um cenário de incêndio, o pânico toma conta. As pessoas tendem a correr todas ao mesmo tempo. Exato. O recomendável é 1,5 m de largura para escadas de uso comum, permitindo, em casos bem excepcionais, 1,20 m. E por que exatamente essa medida de 1,20 ou 1,50? Porque permite que duas pessoas passem uma pela outra rapidamente. Ou, mais importante ainda, que equipes de resgate subam com equipamentos enquanto os moradores descem apavorados. Caramba! E a NBR 9050 foca na acessibilidade regulando as rampas. Certo, porque eu imagino que não dá para simplesmente desenhar uma ladeira super íngreme no meio de um hospital ou de um prédio público e botar uma placa chamando de rampa acessível. De jeito nenhum.
Uma rampa mal calculada é uma barreira arquitetônica excludente. Pode até ser uma armadilha. Uma ladeira escorregadia. A norma exige inclinações extremamente suaves para que uma pessoa em cadeira de rodas ou alguém com a mobilidade reduzida consiga subir sem esforço excessivo. E tem mais, ela exige patamares de descanso a distâncias bem específicas. Ah, patamares planos no meio da subida. Isso. Ninguém deve ser forçado a subir uma rampa interminável, sem um local plano para dar uma pausa e recuperar o fôlego. Se a gente conectar esses milímetros de espessura de linha com essas cotas restritas de escadas e inclinações, a gente percebe o peso absoluto da responsabilidade de quem projeta. É muita responsabilidade. Um erro ao não usar uma linha grossa onde deveria, ou calcular mal a largura de um patamar num corte transversal, não é apenas um erro de desenho que se apaga com uma borracha, né? Não mesmo. Na vida real, isso se traduz num risco severo. Pode ser o colapso de uma laje, uma janela que não fecha, ou, na pior das hipóteses, uma rota de fuga que vira um funil mortal durante um incêndio. Como costumam dizer, o papel e o software aceitam qualquer coisa, mas a física, o concreto e a vida humana não perdoam. O desenho é uma promessa feita à gravidade e à segurança pública. Eu fico impressionada. Isso coloca uma pressão monumental em cima daquela plantinha inofensiva, impressa e esticada na mesa de reunião. Pressão gigantesca. E a gente ainda nem falou da parte jurídica. Exato! Porque vamos imaginar o cenário perfeito, o cenário ideal. Digamos que o nosso desenho está absolutamente impecável. As medidas estão perfeitamente cotadas lá no osso. A hierarquia das linhas grossas e finas é uma sinfonia visual de tão clara. E a escada atende cada vírgula das normas de segurança. Tudo brilhante na prancheta. Tudo lindo. Dá vontade de comemorar, comprar os tijolos e começar a levantar a primeira parede amanhã de manhã, certo? Errado. Completamente errado. Pois é. É exatamente aqui que o projeto sai da prancheta confortável, do estúdio com ar-condicionado e entra num verdadeiro labirinto. A tão temida e complexa batalha burocrática da aprovação pública. O labirinto do poder público municipal, estadual, às vezes até federal, porque no fim das contas, nenhum terreno, por mais privado que ele seja, existe isolado no vácuo. Ele faz parte de uma malha maior. Ele é um órgão da cidade. A cidade é uma engrenagem, e o município tem o dever constitucional de orquestrar esse crescimento. E a principal ferramenta para isso é o plano diretor e o código de obras da cidade. Cada cidade tem o seu, né? Sim. Em metrópoles gigantes como São Paulo, a gente tem o COE, o Código de Obras e Edificações. Certo. Em cidades como Natal, no Rio Grande do Norte, por exemplo, o regramento ocorre pela Lei Complementar 055, e assim por diante, cada prefeitura tem as suas regras. São esses códigos que vão dizer se o seu desenho impecável realmente pode ou não pode ser executado ali. E pelo que eu vi, eles definem regras bem restritivas. Coisas como os recuos, que é o quanto a construção precisa obrigatoriamente ficar afastada da calçada ou do muro do vizinho. Sim, o afastamento lateral, frontal e de fundos. E tem também aqueles termos super técnicos como a taxa de ocupação e o coeficiente de aproveitamento. Sabe, eu sempre ouvi esses nomes na vida, mas para mim eles soavam como a mesma coisa. Muita gente acha que é sinônimo, mas eles controlam coisas bem diferentes. A taxa de ocupação, se eu entendi bem a nossa pesquisa, é a pegada do prédio no chão, né? Tipo, se você tem um terreno e a taxa de ocupação exigida é de 50%, você só pode construir em metade da área de terra. Uma explicação precisa. Você ocupa metade e o resto precisa ficar livre. Muitas vezes com solo permeável, para a água da chuva poder infiltrar no solo e não causar enchente na rua. A taxa olha para o plano horizontal. E o tal do coeficiente de aproveitamento. O coeficiente dita o volume. O quanto se pode construir para o alto. Ele é um multiplicador da área do terreno. Como funciona na matemática? Imagina assim, se o coeficiente estipulado pela prefeitura for 2 e o seu terreno tiver 100 metros quadrados, você tem o direito legal de erguer até 200 metros quadrados de área construída. Ah, entendi. Distribuídos em andares. Isso. É assim que a prefeitura controla o adensamento. Ela decide onde a cidade deve ser mais vertical, com prédios altos,
E onde deve ser mais horizontal, apenas com casinhas. E a maratona burocrática não para na prefeitura. Tem os órgãos estaduais e específicos. Digamos que a ideia seja reformar um casarão antigo, daqueles lindos, numa área histórica de São Paulo. Ixi, aí o projeto bate de frente com o Condefat. O Condefat, que funciona como o guardião do patrimônio cultural e histórico. Eles garantem que a memória da cidade não seja simplesmente apagada por uma torre de vidro. Com certeza. E dependendo do tamanho da obra, não é só patrimônio histórico. O Corpo de Bombeiros Militar precisa carimbar e aprovar cada detalhe do sistema de hidrantes, das portas corta-fogo, das rotas de fuga. E se for um empreendimento gigante, tipo um shopping ou um supermercado? Até o impacto no tráfego da região precisa ser estudado e aprovado. Aprovar um projeto é lidar com um ecossistema complexo de interesses públicos cruzados. É uma verdadeira jornada. E não é exagero chamar de jornada, porque não é simplesmente anexar um PDF, mandar por e-mail e esperar a prefeitura dar um ok. É uma maratona de fases. Fase 1. Identidade e responsabilidade. Sim. A primeira fase é reunir uma verdadeira montanha documental. Registros de identidade, documentos da construtora e, sem dúvida, o mais importante de todos, o registro do profissional habilitado. E o documento de responsabilidade técnica, a famosa ART para engenheiros ou RRT para arquitetos. Que, em termos simples, é aquele pedaço de papel onde o profissional assina com o próprio nome, a própria carreira, dizendo: eu garanto que esse projeto é seguro e, se o teto cair, a responsabilidade legal, civil e criminal é toda minha. É um termo de assunção de risco pesadíssimo. E sem ele, o processo sequer é aberto na prefeitura. O poder público precisa saber quem responde por aquela montanha de concreto. Com a responsabilidade assumida, aí entra a fase geográfica. Não basta dizer, o terreno fica na rua tal, número 10. A prefeitura exige levantamentos topográficos e georreferenciados. Hoje em dia, tudo tem que estar amarrado às coordenadas de satélite do planeta. Sim. Depois, vem a fase de classificar o uso. A prefeitura precisa saber qual é o impacto daquela obra na vizinhança. Vai ser uma padaria barulhenta, com um caminhão descarregando trigo de madrugada? Ou vai ser só uma casa silenciosa? É uma obra do zero, ou estão querendo regularizar um puxadinho clandestino feito anos atrás? Tudo isso importa. Importa muito. E, finalmente, chegamos à fase de apresentar os desenhos físicos. E até para isso tem regra. Aquelas plantas, cortes e elevações precisam ser impressos em papéis com dimensões padronizadas internacionalmente. O famoso formato A0, A1, A2. Isso. E precisam ser dobrados de um jeito mega específico para caberem numa pasta A4 com os carimbos e selos visíveis no canto inferior direito. É um processo minucioso de auditoria. A prefeitura basicamente cruza as informações do seu desenho milimétrico com as regras imutáveis da cidade. Então, o que tudo isso significa no fim do dia? Significa que a paciência é recompensada. Sim. Depois dessa maratona exaustiva de auditorias, taxas, idas e vindas e carimbos, chega o momento de alívio. O prêmio máximo à emissão do alvará de construção. Que é um documento lindo de se ver aprovado. Só que a grande ironia da história é que esse documento, tão suado e demorado, vem com um cronômetro ativado. Ele não dura para sempre. Não dura. As regras municipais geralmente dão uma validade de 2 anos para o início das obras. Se a obra não começar nesse prazo, o alvará simplesmente caduca e o jogo volta para a estaca zero. E acha fôlego para fazer tudo de novo. Fica muito claro para quem está acompanhando a gente que o trabalho de quem projeta vai muito, muito além do design estético, de fazer uma fachada bonita. Metade do cérebro está focado na matemática, na física de luz, na ventilação. E a outra metade precisa ser uma verdadeira enciclopédia jurídica das leis urbanísticas. Exato. E, sabe, isso levanta uma questão importante que muitas vezes passa completamente despercebida pela população em geral.
é extremamente fácil olhar para toda essa lista de exigências. A LT, os coeficientes, as taxas da prefeitura. Isso, e suspirar pensando, nossa, quanta burocracia inútil, é só o Estado querendo atrapalhar o progresso. Eu confesso que já pensei assim algumas vezes. E claro, o processo pode e deve ser otimizado com tecnologia. Mas essa visão regulatória pesada é absolutamente vital para a sobrevivência coletiva. Como assim, vital? Quando a prefeitura exige uma planta de situação detalhada, garantindo respeito àqueles recuos laterais que a gente conversou, ela está ativamente garantindo que um novo prédio de 5 andares não sufoque a casa vizinha. Ah, claro. Bloqueando o sol e a circulação de ar. Exato. Transformando o ambiente do outro uma caverna úmida e sem ventilação. O município precisa exercer esse poder coercitivo para ordenar o solo. Sem isso, teremos o caos absoluto. A lei do mais forte. Literalmente. Onde o direito de construir de um asfixiaria a saúde e o bem-estar do outro. É a diferença sutil, porém profunda, entre uma cidade viva, orgânica e saudável, e uma selva de pedra caótica e sem lei. É fascinante entender as regras desse jogo. Muda totalmente a perspectiva. Bom, recapitulando a nossa longa jornada espacial e burocrática de hoje, a gente começou visualizando uma lâmina imaginária cortando uma casa a exatos 1,5 metro do chão. O segredo para revelar a planta baixa ideal. Isso. Decodificamos o poder psicológico das linhas no papel branco, onde a diferença de poucos milímetros na espessura da tinta separa o ar livre de uma parede de concreto impenetrável. E entendemos por que as escadas e rampas têm medidas rígidas. Não é capricho, é para salvar vidas. E, finalmente, atravessamos juntos aquele corredor burocrático cheio de requerimentos geográficos e termos de responsabilidade técnica pesados, até alcançar o tão cobiçado alvará. É uma transição fantástica. É o rito de passagem que transforma ideias puramente abstratas e estéticas em garantias legais e, eventualmente, em abrigos físicos concretos. Sem dúvida alguma. E o impacto de compreender tudo isso é muito prático no dia a dia. Da próxima vez que o pessoal que acompanha o nosso programa entrar em um ambiente qualquer, sei lá, subir uma escada num shopping... Ou simplesmente olhar pela janela do quarto para o muro do vizinho. Com certeza. Eu tenho a mais absoluta certeza de que quem está ouvindo a gente vai lembrar dessa nossa conversa. Vão perceber que cada detalhe ao redor, cada largura de degrau, cada centímetro de distanciamento entre as casas passou por um rigoroso processo técnico, matemático e legal. Muito antes do primeiro caminhão de areia ser encomendado. Sim. É como eu costumo pensar sempre que estamos dentro de um edifício formal, estamos literalmente vivendo dentro de uma sobreposição invisível de projetos e leis aprovadas. Isso é quase poético. Mas eu não queria terminar o nosso encontro de hoje apenas olhando para o que já está construído e consolidado nas leis atuais. Eu quero deixar um pensamento final, uma provocação real para todo mundo refletir em casa. Opa, manda ver. Com a rápida evolução das chamadas cidades inteligentes que estão sendo impulsionadas por inteligência artificial a todo momento, e principalmente com as agressivas mudanças climáticas exigindo que as nossas construções sejam cada vez mais resilientes, Capazes de suportar tempestades severas, inundações ou aquelas ondas de calor extremas que a gente tem visto. exatamente isso. Como será que os antigos códigos de obras e as nossas clássicas plantas baixas vão se transformar nas próximas décadas? Nossa, esse é o grande desafio que vai definir não apenas o futuro da engenharia e da arquitetura, mas a sobrevivência das nossas cidades costeiras e adensadas. A gente vai ter que se adaptar rápido. Pois é, será que daqui a 50 anos nós ainda cortaremos os nossos projetos imaginários de forma rígida a 1,5 metro de altura naquele papel 2D? Ou será que a tecnologia climática, a necessidade urgente de simular o comportamento dos ventos, o escoamento rápido da água da chuva em tempo real, Se a ecologia não vai forçar a gente a abandonar de vez esse código antigo e fazer a gente enxergar as nossas futuras casas por ângulos e dimensões completamente novos e dinâmicos? eu sou suspeito para falar, mas acho que a mudança vai ser drástica. Fica aí a profunda reflexão para o pessoal que acompanha a gente. Muito obrigada a todos que ficaram até o fim e mais esse mergulho nas estruturas ocultas que moldam a nossa vida diária. E até a próxima, pessoal. Continuem sempre curiosos. Comecem a observar as linhas invisíveis ao seu redor e até a próxima análise.